Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Há muito tempo já que eu não gravo um vídeo e os irmãos têm pedido muito, e devido às tribulações que eu passei, estou passando, o nascimento da minha filha e tudo mais no dia a dia, eu não pude gravar nenhum vídeo. Mas de tantos irmãos pedir, vamos gravar um vídeo hoje então, falando da constância da Ave Maria. Quando a gente olha para a tradição católica, olha para aquilo que a igreja a gente vê na pessoa de São Luís de Montfort, que é o apóstolo dos últimos tempos, o homem que foi levantado por Deus. A gente vê claramente a importância de Nossa Senhora na nossa vida. No primeiro século, a gente já vê que São Dionísio de Areopagita já declarava que tomaria Nossa Senhora como sendo uma divindade se a fé não ensinasse ele ao contrário. No século II, a gente vê que Santo Irineu proclama Maria como nossa medianeira. No século III, Orígenes consagra Nossa Senhora em suas páginas mais eloquentes como nossa advogada. A gente vê que no século IV, São Basílio Magno, em sua liturgia, pede aos diáconos e ao povo que falem em alta voz para que se lembrem sempre da Santíssima Virgem Imaculada. A gente vê em seguida que aparece Santo Efrem, Santo Epifânio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e proclama ela unanimemente como Mãe de Deus e soberana e rainha. A gente vê no século V São Basílio de Seleucia, que diz que por serem incomparáveis os mistérios de Deus e de sua mãe, também ela ultrapassa tudo que os homens possam pensar. A gente vê no século VI São Pedro Crisólogo se expressa dizendo que o céu e a terra se abismava à vista da presença de Deus. Entretanto, uma virgem o acolhe e o recebe em seu seio em perfeita disposição. A gente vê no século VII São Germano proclamando em face ao universo inteiro que ninguém se salva se não tiver o apoio da Virgem Maria e que não se recebe jamais graça divina se não for por meio dela. A gente vê no século VIII São João Damasceno assegurando que é ofender o Filho de Deus o que não honrar sua própria mãe. A gente vê no século IX São Cirílio e São Metódio consagrando a ela belíssimos hinos e cânticos litúrgicos. A gente vê no século X que continua os hinos dizendo que todas as criaturas louvem a celeste Virgem Maria. A gente vê no século XI Santo Ivo e Santo Anselmo dizendo que todo o poder foi dado a ela no céu e na terra. A gente vê no século XII São Bernardo completa a Salve Rainha dizendo: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. A gente vê no século XIII Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, junto com São Boaventura, escrevem obras belíssimas sobre Nossa Senhora, e São Domingos de Gusmão, homem apostólico, apresenta para mim e para você a arma do Santo Rosário. A gente olha no século XIV, o abade Guerico diz claramente que Deus estabeleceu nela sua morada, assim nós devemos fazer a nossa morada nela também. A gente vê no século XV Santo Antonino e São Bernardino de Sena dizendo que ela é como a estrela polar que aparece no horizonte e guia os peregrinos no caminho certo. A gente vê no século XVI, vem São Francisco Xavier, vem São Luís Gonzaga mostrar que não são nada na missão e no amor divino sem Nossa Senhora. A gente vê no século XVII São João Berchmann, São João Eudes, vem impulsionar a doutrina Nossa Senhora por onde eles passavam. A gente vê no século XVIII São Luís de Montfort e Santo Afonso de Ligório, que vem trazer a verdadeira devoção e as glórias de Maria para nós. A gente vê no século XIX os dogmas de Nossa Senhora que se concretizam através dos séculos por estes santos. A gente vê no século XX a própria Virgem Maria aparecendo em Fátima e mostrando a realidade para mim e para você. E a gente vê agora, no século XXI, que sem ela, meu irmão, minha irmã, eu e você não pode fazer absolutamente nada.
a gente não pode fazer absolutamente nada. Todos os santos viveram a pureza. Em cima do sermão da montanha, que Jesus fala claramente, só os puros de coração haverão de ver a Deus. É por isso que a gente olha para a imagem de Nossa Senhora e a gente vê ela com o coração imaculado. É por isso que nós vemos Jesus Cristo apontando o dedo para o seu sagrado coração. Porque eu e você precisa ter essa pureza de coração. E essa pureza, meu irmão, minha irmã, é aquilo que Deus quer para mim e para você. E como eu obtenho essa pureza? Como que eu consigo essa pureza na minha vida? É através da constância da oração da Ave Maria, que se encontra na coroa do Rosário. Eu não lembro se eu já gravei nos meus vídeos a respeito de São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro. Por quê? Por causa da pregação, por causa da eloquência que ele tinha. Eu pensava que era isso, até conhecer um amigo bizantino, que veio aqui e me disse a seguinte história, que São João Crisóstomo passava horas e horas em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Estando ele num belo dia adorando, Nossa Senhora aparece diante dele, de Jesus, o Santíssimo Sacramento, e fala: filho, João, você adora com perfeição, meu filho, você parece um querubim, e os seus lábios não param de mexer em louvor e adoração ao meu filho, mas eu queria te fazer uma pergunta, João. E ele fala para Nossa Senhora: ó minha Rainha Celeste, minha Mãe Santíssima, o que a senhora deseja? O que a senhora me pedir, se estiver ao meu alcance, eu vou fazer. E ela diz para João Crisóstomo, que ainda não era Crisóstomo, só João. Ela fala para ele: o que você falou belíssimas coisas do meu filho que está aqui conosco, mas e de mim? O que você pensa de mim? Ela faz essa pergunta para São João Crisóstomo, assim como Jesus Cristo falou para São Pedro: o que você pensa de mim? E aí São João Crisóstomo começa a louvar a Virgem Maria. E diz a história que foi 4h30 de louvor. Quando a gente recita uma ladainha Nossa Senhora, a ladainha lauretana, a gente já acha que tem muita invocação. Você imagina 4h30 de invocação a Nossa Senhora. E ele não ia parar se ela não pedisse para ele parar. Então ela pede para ele cessar e ela fala: filho, belíssimo foi os seus louvores para com a minha pessoa. De hoje em diante não se chama mais apenas João, mas Crisóstomo também, que significa boca de ouro. Aí eu tenho uma coisa para te falar nesse vídeo. Aonde está o segredo que eu e você pode ser igual a São João Crisóstomo? Está na constância da Ave Maria, porque a Ave Maria é a oração por excelência, junto com o Pai Nosso. E ela fala nas aparições dela para muitos santos da igreja, que a oração mais predileta e digna dela é a oração da Ave Maria, porque foi pela Ave Maria que a luz veio aos povos, Jesus Cristo de Nazaré. A gente olha São José de Anchieta, que na praia escreve um poema para Nossa Senhora com mais de 4.500 versos. Ele pega uma vara na mão, um pedaço de pau, e escreve 4.500 versos na areia do mar. E as pessoas hoje têm preguiça de rezar o rosário. As pessoas hoje não conseguem rezar um terço. As pessoas hoje não conseguem rezar uma dezena do terço. Meu Deus do céu, é uma loucura. E ainda elas falam que são consagradas a Nossa Senhora. Elas falam que são escravas de amor de Nossa Senhora. Isso me deixa louco. Esse vídeo quer impulsionar o teu coração a rezar o rosário todos os dias, porque é um louvor mais perfeito do que o louvor que São João Crisóstomo fez. É mais perfeito o louvor do rosário, a oração do rosário, a meditação, toda a graça que contém nessa coroa bendita, do que os poemas que São José de Anchieta escreveu. Eu lembro de uma história de São Luís de Montfort, que ele estava rezando com o povo numa capela pequenininha. E para o lado de fora da capela tinha um cedro, uma árvore de cedro enorme, lotada de pássaros que veio. E os pássaros assoviavam a Ave Maria. Você tem noção do que é isso, meu irmão, minha irmã? E de repente, no que os pássaros impulsionavam a oração daqueles fiéis com São Luís de Montfort,
veio um gavião atrapalhar, que é a pessoa do Satanás que veio ali naquele momento, querendo comer os pássaros. Então os pássaros, eles começam a assoviar mais alto a Ave Maria e expulsa o gavião dali que não conseguiu pegar a presa. Assim é eu e você diante do inimigo. Aquele que reza a constância da Ave Maria, aquele que permanece fiel no rosário, ele consegue vencer o inimigo, não por mérito dele, não porque eu e você é bom, mas porque Nossa Senhora honra aqueles que rezam o rosário. Eu lembro de São Clemente Maria Hofbauer. Ele foi enviado para a Polônia para fazer missão. Estava lá na catedral, na Polônia, junto com mais 3 ou 4 padres amigos dele, se eu não me engano, da Companhia dos Redentoristas, que Santo Afonso de Ligório mandou ele para lá. Então ele estava lá e acabou a comida ali na paróquia, porque eles acolhiam os mendigos e as criancinhas. E os confrades dele falou: não tem mais comida amanhã, esgotou absolutamente tudo, não tem mais o que fazer, vamos mandar as crianças embora e até a gente vai ter que ir, ninguém aqui está doando, fazendo doação. Então aquele homem se entristece, ele pega o rosário e sai no meio da neve, no meio do inverno, a rezar o rosário, fazendo penitência na madrugada. Então ele encontra um bar, uma taberna, e ele passa a mão na neve ali no vidro e contempla ali dentro o povo tudo cantando, dançando, e perto da janela uma mesa com 6 pessoas falando mal dele e dos padres amigos dele. Então ele inclina o ouvido ali e escuta as blasfêmias e aqueles homens dizendo: a chegada desses padres aqui atrapalhou o nosso convívio com as nossas mulheres, porque elas estão parecendo beatas, elas não saem da igreja rezando, elas não param de rezar mais, elas nem ligam para nós, eles são miseráveis esses padres. Então São Clemente Maria Hofbauer abre a porta do bar e entra e vai na mesa deles, e vai ali e fala para eles da situação das crianças que estavam precisando de comida, e pede a eles um donativo. Então um homem daquele que estava ali já embriagado se levanta da mesa com o canecão de cerveja na mão e joga na cara de São Clemente Maria Hofbauer aquela cerveja. Naquela noite fria, ele toma um banho de cerveja. Então ele passa a mão no rosto dele e olha para aqueles homens e escuta isso, meu irmão, minha irmã. É um homem verdadeiramente apostólico e forjado. E diz para aquele homem bêbado: você deu o que eu merecia, porque eu bem mereço isso mesmo pelos meus pecados. Mas e para minhas crianças? E para os mendigos? O que você vai dar? Essas palavras esmigalhou aqueles homens que ficaram em silêncio. Ele vira as costas e volta rezando o rosário, entra na catedral e adora Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento a noite inteira desfiando o rosário, a constância da Ave Maria. Quando foi no outro dia cedo, antes das 6 da manhã, antes dele rezar a primeira missa, bate na porta da igreja ali uma pessoa. A hora que ele abre, é o homem que tinha jogado a cerveja na cara dele. Se enjoelha diante de São Clemente Maria Hofbauer, pede confissão, confessa os pecados e para reparar o erro, dá um donativo que cobre o ano inteiro de despesa. Então cobriu o ano inteiro de despesa e não faltou mais comida ali. A constância da Ave Maria transformou aquele homem num santo, purificou o pecador e guardou aquelas criancinhas de toda quanta desgraceira. A gente olha para São Francisco de Borja, que pouco conversava nas missões que ele fazia, nas viagens missionárias. E os homens, os companheiros falavam: você não troca uma palavra com nós, você só fica rezando o rosário dia e noite. Meu Deus, a gente também quer conversar um pouco, conversa com nós. E eles param numa hospedaria. E ali, estando na beliche, o companheiro ficou na cama de cima. E São Francisco de Borja falou: eu não quero deitar na cama de baixo, eu vou deitar no chão para fazer penitência. E o companheiro dele tinha uma pigarra na garganta. Então ele levou uma cumbuquinha e colocou no chão. E a noite inteira, a hora que vinha aquela pigarra, ele cuspia o catarro na cumbuca. Acontece que a cumbuca estava do lado de São Francisco de Borja.
E a noite inteira, naquela escuridão, não existia energia elétrica, não tinha abajur, não tinha lamparina, não tinha nada. Ele achou que estava cuspindo dentro da cumbuca, os catarros, aqueles catarros verde e amarelo. A hora que amanhece o dia, que a luz vem e dissipa as trevas, o amigo dele contempla o rosto de São Francisco de Borja coberto de catarro e de cusparada. E ele começa a chorar, falando: meu Deus, você sentiu esses guspes. Por que você não me avisou? Eu achei que eu estava cuspindo na tigela. Por que você deixou isso acontecer? Então ele olha, meu irmão, purificado, e fala para o companheiro dele: você não teve lugar mais propício para cuspir do que o meu rosto. Porque assim o meu mestre recebeu cusparada, assim eu também devo receber. É o mínimo que eu tenho que fazer. A partir daquele dia o companheiro nunca mais deixou de viajar recitando o rosário. A constância da Ave Maria forja os santos. A gente olha para São Francisco de Regis, e foi fazer uma missão para atender confissão. No meio da neve ele quebra a perna, não tinha carruagem, não tinha jumento, não tinha cavalo, não tinha boi, não tinha nada para levar aquele homem. Ele teve que pagar o preço e fazer a viagem manquitolando. E a hora que ele chega naquela cidade, os amigos falam: tua perna está inchada e roxa, meu companheiro, vai para o médico, depois você atende confissão. E ele diz para os companheiros dele: Jesus cuida da minha perna, mas as almas precisam ser atendidas. 4h30 depois de confissão, desfiando o rosário durante a viagem, eu esqueci de falar isso. 4h30 depois de confissão, a perna dele estava curada, e os amigos impressionados falaram: como pode isso? Ele olha sorridente para eles e fala para eles: fala, o rosário também pode curar. Olha a constância da Ave Maria. A Ave Maria, a constância da Ave Maria, a constância do Santo Rosário forja os santos e forja as pessoas para esse tempo final que nós estamos vivendo. A constância da Ave Maria forja eu e você para viver a pureza. E que beleza é a vida de um homem puro, que vigia a conduta diante de Deus, enquanto os mundanos vão até a alta hora da noite, em baile, em boate, em festa, em divertimento. O puro não, aquele que tem constância na Ave Maria, cedo ele já está dormindo, ele não fica em rede social. Ele não fica com uma pseudo-evangelização em rede social. Cedo ele já está dormindo. Ele já está deitado na presença de Deus. E dorme cedo e acorda na madrugada para rezar. A cama daquele que tem constância na Ave Maria torna ele puro. É como um altar a cama dessa pessoa. Seu sono é puro. E ainda que dormindo ele morra, ou que alguém ataque ele, ou que ele adoeça, ele está sempre na presença de Deus. É como fala em Cânticos 5:2. Eu durmo, mas o meu coração vela. É como fala o Salmo 15, versículo 7. Até de noite meu coração, Jesus Cristo exorta ele. Essa é a vida de um homem puro que tem constância na Ave Maria. Deus nos olha dormindo e diz para mim e para você: ali repousa aquele meu filho, casto, puro e firme na fé. É isso que eu e você precisa buscar. As vitrines indecentes não atraem o olhar de um homem puro que tem constância na Ave Maria, porque ele olha para o rosário dele enquanto ele anda no centro da cidade, em qualquer lugar, meu irmão, minha irmã. As mulheres imodestas não fisgam o olho de quem é puro. Quando entra em alguma loja ou comércio que ali tem alguma mulher da idade dele atraente, ele vira as costas e entra no outro comércio onde tem uma pessoa de idade para atender ele. Logo ele sai e procura um lugar desse, porque o pecado não tem domínio sobre uma pessoa que tem constância na Ave Maria. E é por isso que eu e você precisa fazer violência, porque Deus vai recompensar eu e você no dia do juízo final. Lá no vale de Josafá, Deus irá chamar cada um pelo nome, e quando chegar a nossa vez, Ele vai dizer: vem meu filho, pode vir, agora eu vou te dar a minha recompensa.
Você foi meu, agora eu serei seu. Aquele que teve constância na Ave Maria, Cristo vai dizer isso no dia do juízo final. Você foi meu, agora eu vou ser seu por plenitude. E aí ele vai continuar dizendo para mim e para você: filho, eu te fiz nascer em uma época em que me odiavam. Nessa época, o grande perseguidor era eu, o grande perseguido era eu mesmo. Eu te convidei para o pelourinho aonde eu estava atado. Este pelourinho onde eu estava atado era o desprezo geral das pessoas, porque elas olhavam para você e te chamavam você de beato, mas era a mim que elas falavam isso. Eles viam-me e não me compreenderam. Falavam comigo e eu respondia, mas me caluniavam. Queriam me matar. Puseram uma pesada cruz a carregar nos ombros. E você nessa época fosse o meu Sirineu, você sustentaste o combate comigo, que sou o rei da eternidade. Olha que palavras de fogo que Cristo vai dizer para mim e para você. Pela sua conduta você envergonhou os velhos e os novos, as moças, os tarados, os ímpios, os egoístas. Aonde é que você estava? Você era minha presença, sendo coisa de reprovação para eles. E eu que te dava todas as graças, por isso eu parecia aos seus olhos ausente. Você tinha a impressão que eu estava sozinho, no meio deste século corrupto, mas não, eu estava no fundo do seu coração, residindo em silêncio. Enquanto os teus amigos, as pessoas na Santa Missa olhavam para você com desprezo, filho, eu estava com você. Em circunstâncias tão hostis, em faculdade, em emprego, no trabalho, no dia a dia, eu estava com você. Você, filho, me deu a glória de que eu queria de você. Tu fraquejastes a vezes e pecastes, precisaste recorrer à confissão, mas eu te dei como mãe, minha própria mãe, que lhe ajudou e lhe amou. Ela rezou por ti. Você, filho, me deu o que eu te pedia, e agora vou lhe dar muito mais que você pediu. Vem, entre comigo para as bodas eternas. Vem, minha ovelha, você preservou a lã branca da graça e não se deixou manchar como um cabrito. A constância da Ave Maria vai forjar eu e você para o juízo final. Não tenha dúvida disso, meu irmão, minha irmã. É necessário eu e você ter constância na Ave Maria. Hoje nós vivemos num admirável mundo novo. Um mundo cético, um mundo onde muita gente está lendo o livro piedoso, mas pouca gente está com o joelho no chão. Muita gente estuda e isso é bom, mas esquece da vida de oração, a vida contemplativa, a perseverança na oração, porque aquele que reza, meu irmão, fica na presença de Deus. Aquele que não reza, ele não está na presença de Deus, ainda que ele lê livro. São Padre Pio falava isso para nós. Nos livros a gente procura Deus, na oração a gente encontra Ele. É na constância da Ave Maria que eu e você vai ser forjado. Qual é a prova disso? Todos os santos da igreja. Somente isso é a prova disso. Todos os santos da igreja ficaram na presença de Deus, na constância da oração do Pai Nosso e da Ave Maria. E eu e você é chamado a mesma coisa. Para entrar aqui, dentro do Sagrado Coração e no Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Está aqui a constância, o segredo para crescer em santidade e entrar na porta estreita é a Ave Maria. Não tenha dúvida disso. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê força e que você possa sustentar o bom combate. Salve Maria Imaculada.